Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nesta carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. Todas as cartas, eles vão trazendo recados para que a comunidade cristã fosse perseverante, tomassem fé e coragem para enfrentar todas as adversidades que viriam ao encontro deles. E as adversidades eram muitas, porque em muitas situações, em muitas cidades, ao se dizerem cristãos, seguidores do Cristo, essas pessoas eram arduamente perseguidas. Vejamos. Capítulo 1 de 2 de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Todos temos que procurar abrir os nossos corações, sentir essa energia divina em nossas almas e receber sempre essas bênçãos, entendendo que cada capítulo, que são cada carta, ele traz então uma mensagem de esperança, uma palavra de estímulo e sempre uma bênção, para que todos abram seu coração a receber a mensagem. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, como todos nós temos nossas tendências, no mundo há muita corrupção. E a corrupção não é só de dinheiro, é dos mais variados níveis de transgressão das leis divinas. E ele lembra que Jesus trouxe para cada um dos discípulos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, deu a eles o conhecimento do Evangelho, que é o mapa que nos conduz ao paraíso da consciência tranquila. E assim, com essa glória e virtude que Jesus nos oferece, aprendamos a seguir essas promessas preciosíssimas para alcançarmos a paz íntima que nos conduzirá ao reino da consciência tranquila. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então, são um conjunto de qualidades, conjunto de virtudes que nós devemos ter para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. E para a gente entender como que é importante essa colocação, ele vem fazendo gradações das informações, das palavras, das virtudes, e depois ele chega na caridade. A caridade é o amor sem interesse. É quando você faz pelo outro sem esperar nada de volta, simplesmente pela consciência de que somos filhos de Deus. E, portanto, todos nós temos que nos ajudar mutuamente para que o outro não se prive do necessário. Se os primeiros cristãos não tivessem encontrado tantos obstáculos para o exercício do cristianismo no início, certamente o mundo hoje seria muito diferente. E, lógico, todos aqueles que lá atrás impediram a evolução da humanidade, tentaram colocar pedras e pedras no caminho da divulgação do cristianismo e da disseminação do cristianismo, hoje reencarnam para trabalhar por ele sob as condições bem mais adversas, bem mais complexas. Poucos de nós somos daqueles que aprendemos a trabalhar no bem, poucos de nós somos daqueles que aprendemos a fazer o bem, a edificar a paz e a trabalhar indistintamente para que as realizações do bem estejam sempre presentes em nossas vidas, estejam sempre nos impulsionando para realizarmos o melhor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, essas virtudes, essas qualidades, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós tivermos virtudes, mais estaremos adquirindo conhecimento, mais plenitude com relação a Jesus. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe.
havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, vejamos. Temos que ter virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Tendo isso aqui, nós vamos conseguir enxergar mais longe. Vamos conseguir ter mais percepção, mais vivência das nossas necessidades evolutivas, mais vivências da nossa necessidade de nos aperfeiçoar e de procurarmos crescer para Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca mais tropeçareis. À medida que nós vamos dando os passos, que nós vamos procurando construir, que nós vamos procurando edificar as virtudes, nós vamos conseguir ter melhor vocação, sermos mais firmes e iremos tropeçar muito menos nas nossas imperfeições, nas tendências que muitas das vezes nos batem à porta ao longo da caminhada. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, por edificar o bem em nossa caminhada, em nossa existência. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Portanto, ele já deixa aqui para a gente que é importante que tudo isso nos é concedido como caminho, como setas que indicam o reino do Eterno Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, para que, através desse caminho de virtudes, nós consigamos a libertação da nossa alma dos nossos erros do passado. E aqui ele diz que ele sempre vai nos exortar a fazer o bem, sempre vai nos exortar a seguir caminhando em busca da verdade, em busca da construção do amor e da solidariedade, porque este é o único caminho que vai nos conduzir às verdades do Senhor. É o único caminho que vai nos conduzir à reparação íntima e ao entendimento de que a luz do amor divino vai sempre brilhar em nossos caminhos. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aí, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver encarnado no corpo, ele ia continuar admoestando-os, ou seja, alertando-os, convidando-os a praticar o bem, convidando-os a fazer as reflexões em prol do bem, porque ele já estava próximo de deixar a terra, conforme ele já tinha suas percepções, e Jesus já o revelava pelos mecanismos da intuição, da vidência, da clareaudiência, porque todos os apóstolos eram médiuns. Principalmente, Jesus, quando precisava falar com eles, apresentava-se a eles e falava. Óbvio, à medida que você desenvolve um vínculo de amizade com alguém, fica muito mais fácil criar todos os mecanismos das percepções psíquicas. Mas também, eu procurarei, em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Aqui é um caminho prático de trazer intuição, trazer por outros mecanismos mediúnicos a percepção das realidades espirituais. E Pedro vai alertando seus companheiros, que ele sempre procurava fazer com que eles se lembrassem dele após a morte. Que eles se lembrassem dele e, como lembrança, lendo as suas cartas, lendo o Evangelho, estudando-o para prosseguirem sua jornada evolutiva, sua caminhada. Ele estaria sempre lado a lado com todos aqueles que faziam parte do grupo de seguidores do Cristo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Quando Jesus sobe o Tabor, acompanhado de Pedro, João e Tiago, ele se transfigura depois de uma oração, aparece Moisés e Elias para conversar com ele, e
Após esse diálogo, os apóstolos ficam em êxtase e quando eles voltam a si, só estava Jesus chamando-os para descer o morro. E é importante nós entendermos, aqui ele está nos mostrando que todos os ensinamentos do Cristo não foi feito por fábulas, foi feito por inspiração divina. E eles conviveram com Jesus e apreciaram no Monte Tabor a voz vinda dos céus, mostrando para eles que Jesus deveria ser amado, respeitado e seguido, porque ali era o caminho que nos conduziria e conduz ao reino da consciência tranquila, ao reino de Deus. Portanto, procuremos, pois, seguir o Evangelho, sentir o Evangelho e praticar o Evangelho. Todos nós temos o compromisso, a responsabilidade de procurarmos vivenciar os ensinamentos do Cristo, de procurarmos vivenciar o amor, a paz e a fraternidade legítima em nossos corações, em nossos caminhos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em nosso coração. É importante estarmos firmes na palavra dos profetas. É importante estarmos firmes nos ensinamentos do Evangelho. Nenhuma informação, nenhuma interpretação pode fugir da bondade, da caridade, da luta pelo aperfeiçoamento, de buscar nossa transformação íntima, de buscar nosso melhoramento. Porque, assim como os profetas foram a luz que estava iluminando os caminhos de quem viria, nós também temos que fazer com que nos tornemos essa luz que ilumine o caminho dos outros que virão. Porque aprendemos com pessoas que eram mais experientes do que nós, e agora nós temos a responsabilidade de passar as nossas experiências para outros, tornando-nos uma luz, tornando uma fonte de radiação de amor e de esperança em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todas as vezes que formos estudar as Escrituras, saibamos, ali foram escritas por homens, mas esses homens estavam inspirados por Deus. Estavam tendo a intuição divina de como deveriam escrever, o que deveriam escrever, portanto, devíamos respeitar. E respeitando as profecias, respeitando os ensinamentos divinos, respeitando as bênçãos de Deus para nós, trazidas por Jesus, estaremos construindo e edificando o reino de Deus em nosso coração, para melhor concebermos a existência de Jesus e procurarmos seguir os caminhos que nos conduzem a Ele. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e fortalecendo, para que o amor, a paz e a fraternidade estejam sempre brilhando em nossos caminhos, iluminando os nossos caminhos e todos aqueles que vierem até nós. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor. Capítulo 2 de 2 de Pedro. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Cada um desses espíritos tomam determinadas atitudes incompatíveis com aqueles ensinamentos sagrados e, estando infiltrado em nossos meios, sejam encarnados e desencarnados, tentam levar-nos a determinadas heresias ou determinadas fugas da responsabilidade, tentam negar o Senhor de uma forma ou de outra e não entendem que têm que ter ações efetivas que nos conduzem ao Pai. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Aí, Pedro já vem trazendo aqui determinadas consequências. Muitos seguem as suas dissoluções, muitos acabam seguindo aqueles caminhos, blasfemando o caminho da verdade. Porque o caminho da verdade exige renúncia.
exige abrir mão de determinadas coisas, determinados prazeres do mundo físico. Portanto, temos que ter responsabilidade ao tomarmos nossas atitudes. E por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. A questão da avareza, existe muitas formas de avareza. Aqueles que querem só para si, que querem acumular, sem ter um objetivo. E esses negócios com palavras fingidas, tentar enganar os outros. E a sentença às vezes pode ser tardia, mas jamais ela dormita. Eles caminharão por um caminho ou por outro, passarão por certas situações, mas todos arcarão com as consequências dos seus atos. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado do inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 colocações que ele traz para nós que são importantes. Primeiro, quando ele nos mostra que os anjos foram condenados ao inferno das trevas, são aqueles espíritos rebeldes que, saindo de um mundo mais evoluído, de um planeta de regeneração, tiveram que vir para a Terra, onde era total escuridão, não escuridão da falta de luz, mas a escuridão da falta das clarezas espiritualistas e espiritualizantes que devem envolver e nortear o caminho do espírito. Portanto, é um verdadeiro inferno. Sair de um planeta de regeneração para um planeta de provas e expiações, aliás, na época a Terra era só expiação, é uma grande punição. E só vamos entender esse processo se entendermos a reencarnação. E interessante que Noé, que era um pregoeiro da justiça, ele entra em um barco com mais 7. Portanto, nós temos que prestar atenção que ele está nos mostrando que são as nossas personalidades, as nossas tendências. Ali, se você não souber colocar esses 7 companheiros que você carrega, o tato, a visão, o olfato, o paladar, a intuição, os seus sentimentos, as suas emoções, em alinhamento com a justiça divina, você pode ser pego pelo dilúvio, assim como os ímpios, e entrar por um processo reencarnatório em condições complexas. Portanto, nós sempre temos que procurar observar os caminhos que estamos seguindo para nos conduzir com segurança e firmeza à direção do Pai. Lembrando que a Arca de Noé traz-nos grandes interpretações para agirmos com responsabilidade. Não podemos desviar o ensinamento, certo? Mas temos que agir refletindo nas consequências dos nossos atos. Portanto, educar os nossos sentidos para ficarmos livres das punições, para ficarmos livres dos tormentos do espírito que não sabe seguir a Deus. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E como elas foram transformadas em cinza? Não sei responder. E livrou o justo Ló, afastado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Por este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então eram pessoas que tomavam atitudes, ações, com isso estavam sempre fazendo o que não se devia, falando o que não era justo, o que não era compatível com a justiça divina, e Ló, no meio deles, sentia-se atordoado, incomodado, e portanto ele é retirado dessas cidades, quando elas então sucumbem-se a uma força transcendente. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícia
e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. E aqui já traz para a gente algumas tendências que nós temos que ficar atentos. Livrar das tentações, dos perigos. Termos cuidados para não sermos injustos no dia do juízo, porque teremos que arcar com as responsabilidades de todos os nossos atos, e a lei é para todos. Mas também temos que procurar entender que muitos andam segundo a concupiscência de cada um, com imundícias e desprezam as dominações. Não respeitam as leis, não respeitam as ordens. Por isso são pessoas atrevidas, obstinadas, e estão sempre blasfemando das autoridades. Se você não respeita as autoridades do mundo, como você vai respeitar a autoridade de Deus? Portanto, temos que ficar atentos em como agimos e interagimos diante das autoridades, diante das condições que a vida nos deu, que a vida nos colocou, para aprendermos a seguir os caminhos que nos conduzem a Deus. E a questão das blasfêmias, a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente está sempre blasfemando, a gente vai deixando esses maus instintos a criarem asas, quando a gente vê, a gente está num caminho perigoso e complexo. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mesmo aqueles anjos que são castigados, ou que estão vendo toda a verdade, tanto um quanto o outro, que são mais fortes do que nós, seres humanos, respeitamos as autoridades, respeitam aqueles que estão no caminho, que estão cumprindo a sua etapa evolutiva aqui na Terra, na função de um mando. Depois, arcamos todos com as consequências dos nossos atos. Tanto o operário, como o empresário, como o político, como o juiz, todos responderão no tribunal da consciência, perante a justiça divina, pelos seus atos, pelas suas ações, por cada fato produzido aqui na Terra. Mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Cada um arcará com as responsabilidades dos seus atos, cada um responderá pelas atitudes e ações que tomar. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. Porque aquelas pessoas que estão sempre sendo rebeldes, transgressores da lei, são como animais irracionais. E os animais irracionais da natureza são presos, são mortos, são usados para aquilo que for melhor condizente para o homem. Então, essas pessoas que tomam todas as ações, que vêm a criar instabilidade, acabam arcando com as consequências da sua corrupção, com as consequências dos seus atos em si mesmo. E a comparação de Pedro aqui é pesada. Recebendo o galardão da justiça, pois, que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então, essas pessoas, estando em nosso meio, eles são como nódoas que mancham, que maculam com a sua presença, estando em nossas festas, estando nos nossos banquetes, estando nos nossos cultos. Precisamos estar atentos e vigilantes a essas pessoas, e existem até hoje. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. De novo, ele coloca o coração na avareza, só buscando as coisas materiais, querendo só ter as coisas materiais. Portanto, são filhos da maldição, são aqueles que não são bem vistos ao Senhor, não são bem sentidos ao Senhor, e todo um conjunto de ações e de situações são levados a criar problemas para a comunidade onde estão. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor,
que amou o prêmio da injustiça. Sempre que você deixa o caminho certo, você vai por um caminho complexo, seguindo exemplos de espíritos que cometeram erros e foram punidos. Mas teve a repreensão da sua transgressão no mundo. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Portanto, aquele profeta que estava tomando várias atitudes estranhas, um jumento fala com ele. Ali, naquele momento, usando as energias transcendentes da mediunidade, espíritos superiores produzem todo um som para que ele tome consciência dos fatos e volte para o caminho certo. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Se você está indo pelo caminho errado, se você não está praticando a lei de justiça, se você não está agindo segundo os princípios estabelecidos por Deus, é como uma fonte sem água. Para que serve? Nuvem levada pela força do vento e não traz chuva, nem sombra. Portanto, eles caminham para a escuridão das trevas, onde passarão pelos momentos de expiação de suas faltas. Ao ponto que o justo busca os deleites celestiais, um campo de trabalho, de aperfeiçoamento, de estudo, aqueles que praticarem iniquidade descem o labirinto das suas inconsequências, ficando imantado junto a espíritos sofredores. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E aí, sempre que um exército vence o outro, o exército derrotado se torna servo do primeiro. E assim, etapas a etapas, cada um vai arcando com as suas consequências. Aqueles que falando de uma forma arrogante, cheio de vaidade, levando as pessoas às concupiscências, aos desvaios da carne, às dissoluções, precisam então começar a despertar para as ideias superiores, precisam começar a despertar para entenderem que existe uma liberdade oferecida aos bons. Mas aquela liberdade que é oferecida pelos aqueles que são servos da corrupção, se você se deixa levar, você se torna servo do mal. Você se torna servo daqueles que também estão no mal e arcará com as consequências de ir para o mal. Vigiai os seus atos, vigiai as suas ações, para que você possa crescer em entendimento do Evangelho, em aperfeiçoamento de sua alma para agir sempre no bem, para construir sempre o bem nas realizações superiores da vida que traz a todos nós as bênçãos do Senhor. Porquanto, sim, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. À medida que você se torna cristão, à medida que você procura se esforçar para praticar o Evangelho, e você se deixa levar para os caminhos do mal, ou seja, pelos enganos do mundo, pelas cobiças da carne, o seu estado espiritual vai ser pior do que você estava antes de se tornar cristão. Portanto, sejamos cristãos, sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. As palavras de Pedro são muito fortes. Ele nos mostra que nós temos que ter muito cuidado. Assim como se você der um banho num porco ou numa porca, ela vai estar limpinha, mas ela vai procurar a lama para se espojar, porque é o natural do porco se espojar na lama. Da mesma forma, aqueles que procuram o Evangelho, mas não querem se modificar,
Não querem seguir os caminhos retos que conduzem ao Pai. Começam a tomar ações e atitudes cada vez mais inconsistentes, mais incondizentes, criando problemas e outros problemas e mais dificuldades para o nosso tratamento íntimo, para o nosso fortalecimento íntimo, criando assim condições de fazermos-nos ou de estarmos em piores condições do que estávamos antes de nos tornar cristão. Sejamos fiéis aos nossos ideais do bem, sejamos daqueles que perseveram até o fim, sejamos daqueles que confiam em Deus, confiam no Evangelho do Cristo e seguem os ensinamentos com o coração aberto ao bem, à fraternidade e à paz. Lembrando que o convite dos apóstolos todos sempre é para nós sermos caridosos, sermos bons, sermos solidários com aqueles que estão ao nosso redor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, para perseverarmos firmes na caminhada que conduz ao Pai. Capítulo 3 de 2 de Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. Pedro exorta as pessoas a terem coragem, a terem firmeza de seguir e lembrar-se sempre dos ensinamentos tanto dos primeiros profetas, que mostravam que Jesus viria, e dos ensinamentos de Jesus levado a eles pelos apóstolos, por aqueles que se acompanharam Jesus, participaram das pregações, anotaram e ensinavam uns para os outros e para a população em si. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí nós temos que começar a prestar atenção em vários detalhes que tem aqui. Nos últimos momentos, numa determinada época, viriam os escarnecedores, os debochados, os hipócritas, andando no mundo segundo as suas próprias tendências inferiores, as suas tentações, que são as concupiscências. Então, eles começarão a fazer deboche. E aí Pedro diz uma coisa muito séria para nós, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Portanto, os pais têm que estar atentos à conduta dos filhos. Os pais têm que estar atentos à forma com que os filhos agem, com que interagem, porque faz parte da responsabilidade de cada um, faz parte do sentimento cristão de cada um, agir segundo a vontade de Deus, agir segundo a responsabilidade que cada um tem perante a justiça de Deus. Todos nós somos espíritos que trabalhamos com a condição de sermos responsáveis pela condução das nossas almas e as almas daqueles que Deus nos confiou para os educar. Caso contrário, as coisas se complicam. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. A água é a fonte da vida. A vida veio da água, a terra esteve imersa em água, e principalmente em vapor de água por muito tempo, e depois o dilúvio vem trazendo de novo uma reestruturação da vida na terra, mostrando o poder de Deus com a força da água. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Todo momento, aqueles homens ímpios terão seu dia da prova de fogo, a prova que terão que passar para se redimirem. E aqui, todo momento, aquelas pessoas ímpias estão passando pela sua prova de fogo para testar a sua consciência, para saberem se vão ser condizentes de seguirem o caminho do reino do Pai. Cada um de nós
temos que ficar bem atentos nessa prova que nos bate à porta a cada momento para testar se estamos sendo realmente condizentes com o seguimento dos ensinamentos do Cristo ou se apenas agimos com hipocrisia. E a palavra dos céus, a palavra divina, sempre é um tesouro. Mas, à medida que a gente vai guardando essas palavras na nossa mente, elas se tornam também como um grande fogo que queima os que desviam do caminho. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lembre-se que a justiça divina chega para todos. Pode ser até um pouco tardia, mas ela bate à porta de todos. E com isso, cada um vai encontrar a sua condição íntima de trabalhar intimamente, de procurar fazer isso melhor, de procurar edificar as forças do bem em seu coração. Todos têm que ter a força e a coragem de olhar para dentro de si e de procurarem construir uma manhã de luz, uma manhã de paz e de fraternidade. Não temos que esperar que alguns se percam pelo caminho. Temos que trabalhar para converter a todos pelo esclarecimento da verdade celeste, para que todos se arrependam e adotem um novo caminho, o caminho do Evangelho. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, vamos ver aqui. Como ele está falando no dia do Senhor, que vai vir como ladrão à noite, ou seja, você não sabe quando vai vir. Então você tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções, para não deixar suas portas abertas aos perigos que virão. Quando ele coloca um grande estrondo e as coisas começarão a se desfazer, normalmente nós imaginamos que tudo pegue fogo, mas nós temos que entender que os estrondos são os barulhos normalmente que os maus gostam de fazer. O fogo é quando a consciência começa a despertar e trazer as consequências dos seus atos para você mesmo. Logicamente que terão outras interpretações. Mas, quando nós trouxermos as consequências dos atos para nós avaliarmos, as consequências se tornam delicadas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Tudo aquilo que nós agirmos, que for diferente do santo trato e da piedade, daquilo que nós tivermos que agir com bondade, com discernimento para que as coisas aconteçam melhor, demos naturalmente as dificuldades para vencer. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Nós precisamos esperar um dia de grande comoção para que a gente se modifique? Ou a gente tem que fazer a modificação paulatinamente, gradativamente, dia a dia? Fiquemos atentos, porque Pedro deixa bem claro para nós que chega um momento que não tem jeito, você tem que se modificar. Acontece um conjunto de fenômenos em torno de você que você tem que se modificar, que você tem que tomar novos caminhos, novas posturas, novos posicionamentos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A partir do momento que há a transformação, que ocorre a transformação dos sentimentos humanos, é essa promessa de Jesus de uma nova terra, cheia de amor, compaixão e justiça. Portanto, temos que entender que, com a nossa transformação íntima, nós estamos transformando também a psicosfera em torno de nós, muitos se converterão, e fica mais fácil de chegarmos a essa terra prometida, a esse sentimento de amor, esse sentimento de compaixão.
Portanto, devemos trabalhar intimamente para nos fortalecer e fazer prevalecer o sentimento de amor, de piedade e compaixão nos corações humanos. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Prestemos atenção que devemos procurar, então, conforme ele diz, sermos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Porque Deus é de longanimidade, bondade e compaixão, e já nos deu um testamento para seguirmos, para respeitarmos, e Paulo veio nos alertando dos perigos do caminho se desviarmos do Evangelho. Portanto, esse fogo que vem a queimar, que vem a transformar, é quando a nossa consciência desperta e a paciência do Pai diz basta. E a partir daquele momento nós temos que aprender a seguir os caminhos que conduzem ao Senhor, que conduzem ao Pai. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aí Paulo mostrou para nós que aqueles que desviam do caminho, os indoutos, ou seja, aqueles que não são doutores, eles tentam passar uma imagem que não são, tentam torcer as escrituras para levar as pessoas à perdição, mas eles vão primeiro para a perdição. As condições deles não são boas. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Sendo firmes, convictos, aprendendo a discernir o bem do mal, para fugirmos dos homens abomináveis, fugirmos das tentações inferiores, buscarmos alcançar a firmeza íntima da fé e do amor que nos conduzem ao Senhor. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Todos nós devemos saber elevar os nossos pensamentos aos céus, olhar para o universo com firmeza, com fé e confiança em Jesus. Saber que tudo vai passar por grandes transformações, que todos aqueles ímpios, detratores da lei, rebeldes e indisciplinados, vão arcar com as consequências dos seus atos. E a força divina imperará nos corações dos justos, porque assim está escrito, assim é da lei. Por mais difícil que seja, por mais que seja complicado interpretarmos a lei, é importantíssimo sabermos seguir. Os ensinamentos que estão passados para nós, os alertas que nos são dados. Principalmente Pedro traz para nós vários alertas, para que prestemos atenção e aprendamos a caminhar com segurança, com firmeza e amor uns pelos outros. Respeito uns pelos outros e respeito a Deus. Se soubermos respeitar uns aos outros, também saberemos respeitar a Deus. E se soubermos seguir as leis dos homens, também seguiremos as leis de Deus. Trabalhemos, pois, para sermos melhores, para sermos mais vigilantes e sermos mais aqueles que ajam de mais conformidade com a justiça divina, de mais conformidade com a justiça de Deus. E assim, terminamos mais esse estudo da segunda carta de Pedro. E que Jesus nos dê força para continuarmos perseverando no caminho do bem, no caminho que traz a luz, que traz o esclarecimento. Que as bênçãos do Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça. Que sejamos todos aqueles que constroem e edificam uma manhã de luz, uma manhã de esperança, uma manhã de fraternidade. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu joinha para que nosso canal possa ter visibilidade, possa ser divulgado e assim outros possam fruir dos benefícios da luz do Evangelho. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações
sempre nos fortalecendo, nos iluminando para o amanhã de bênçãos e de esplendor.